Vamos rapidinho, que eu ainda tenho treino hoje. Ronaldo, venha pra cá. Eles cantaram com vontade, né? Não, é tudo corintiano. Você sabe, eu sou membro honorário da Gaviões da Fiel, sabia? Eu tenho, É verdade? Verdade, tem troféu e tudo pelo seguinte. Eu sei que você é tricolor, né? Sou tricolor de coração do time de todas as divisões. Mas acontece o seguinte, eu fiz um personagem que era o corintiano, quando o Corinthians não ganhava o campeonato há 20 anos. E no ano que eu fiz o personagem, o Gavião, o Corinthians foi campeão. Então ficou associado uma coisa a outra. É o personagem que gritava sempre: esse time só me dá alegria, esse time só me dá alegria. Aí eles fizeram uma homenagem muito bonita a mim. Então ficou uma coisa muito, muito ligada. Agora, a sua volta ao futebol brasileiro não podia, apesar de Fluminense, não podia ter vindo a melhor time, porque o Corinthians é realmente o time, quer dizer, tá, entre o Corinthians e o Flamengo diz que é a maior torcida, o Corinthians diz que é a maior torcida, mas enfim, são as maiores torcidas. E você, quando veio aquela coisa, não, ele está gordo, ele está fora de forma, ele está isso, ele está aquilo. Bom, e eu acho que as coisas são provadas no pé. Então, nós vamos perder um tempinho aqui para mostrar só o que você já fez pelo Corinthians. Vamos ver lá, solta no telão.
Tirando aqueles contra o Fluminense, que foi por acaso, os outros foram sensacionais. Você sabe que o que me impressiona é o seguinte, você pega, monta um vídeo desses, hoje, leva para qualquer time da Europa e diz assim, olha, vou mostrar uns gols do Ronaldo aqui. Te querem de volta na hora lá em qualquer time. Porque é impressionante a agilidade dos gols. O pique, aquele pique que eu brinquei. Contra o São Paulo. Que eu falei, que pique, hein, gordo? E que o Mano falou isso. Mano, o Mano falou contigo também, brincou contigo. Então você vê como o futebol é realmente uma coisa difícil de você analisar. Primeiro, o que é o tempo ideal para voltar, o peso ideal, né? A maneira de voltar, o tombo. Eu acho que a gente tem um tombo em cima da mão. Se tiver separado, para a gente mostrar. Vamos mostrar. Vamos mostrar o tombo. Olha só. Olha só. Eu acho que ali, na verdade, eu levei uma joelhada e já caí fraturado já. Já caiu fraturado? Quer dizer, a joelhada já... Parece que a joelhada que fraturou minha mão. Você sabe o que eu acho e que também é impressionante é o seguinte, dependendo, não estou falando de peso, estou falando de constituição física, dependendo de como você está, você cai de um jeito ou de outro. Quando você tem 17 anos, você cai do galho da árvore, não te acontece coisa nenhuma, né? Com 8 anos, cai lá de cima da mangueira, menino, não acontece nada. Verdade. Né? Quando jovem, a probabilidade de se machucar é bem menor. Depois vai ficando velho, né? Eu não diria velho, eu diria pro futebol, gato. O Ronaldo, você está com que idade? 33. 33. Está começando, né? Começando. Não, pro futebol uma idade, até tem um certo preconceito no futebol sobre a idade, né? Hoje em dia, nós jogamos contra o Santo André domingo e tem um jogador que se chama Fernando, ele tem 42 anos, ele jogou o tempo todo, 42 anos. E o Paulo, Paulo Baia. O Paulo Baia joga uma barbaridade. Ele está com 38. Exato. Marcelinho Carioca. 38. O Paulo Baia eu queria no Fluminense, queria no meu time, porque joga que é uma muito barbaridade. Porque você joga futebol com a cabeça também, não é só... E dentro do campo você começa também com a experiência que você adquire, né? A se posicionar. Você começa a cortar caminho, né? E aí, acho que é a vantagem que a gente tem com a idade, né? Nem tudo é desvantagem. Junta mais um pouquinho de mim aqui. É o seguinte, logo que você voltou, primeiros jogos que você voltou para o Corinthians, você teve receio que, de repente, a tua chegada fosse mal recebida pelos outros jogadores? Ou recebida assim, poxa, lá vem esse cara de fora, tá ganhando mais. O que vai ser isso? Você sentiu algum clima nesse sentido? Não senti nenhum clima, não senti nenhum medo, receio, nada. Porque eu sou o que sou e as pessoas que me conhecem sabem que eu não interpreto, eu não sou marqueteiro, eu não sou nada do que pode parecer o contrário do que exatamente eu sou. Né? Então, eu tive em outros clubes, em vários clubes na Europa, né, inclusive rivais da mesma cidade, e sempre fui muito bem recebido e sempre conquistei a confiança de todos os jogadores. E com a convivência que diz tudo também, né? A minha convivência no Corinthians é maravilhosa. Os jogadores me aceitam, me entendem, querem aprender comigo também muitas das vezes e, enfim, eu fui muito bem recebido também. Você sente uma coisa que eu sinto, e eu digo com total isenção, porque eu sou fluminense. Mas eu acho que os outros corintianos que me perdoem, mas eu acho que hoje em dia o Corinthians com Ronaldo é uma coisa, sem Ronaldo é outra coisa. Vou exemplificar um jogador que eu acho excelente, que é o Dentinho. O rendimento do Dentinho com o Ronaldo em campo é melhor, sabe? Eu vou perguntar para um outro corintiano aqui, que é o Derico, para não deixar você com a responsabilidade de responder.
Você sente isso? Lógico, no time inteiro. O time inteiro tem uma forma de jogar com o Ronaldo, tem uma forma de jogar sem o Ronaldo. Essa forma de jogar sem o Ronaldo não é tão eficiente quanto a forma de jogar com o Ronaldo. Eu acho que acontecia muito isso com o Santos do Pelé, que é o seguinte: quando o Pelé jogava, o time todo errava menos. Porque era assim, se a gente errar, o crioulo corrige. E o pior é que era verdade. Eu vi o último jogo que o Pelé botou uma seleção da camisa brasileira foi pelo Garrincha, que ele já não jogava mais pela seleção, tinha dito que não vestiria mais a camisa da seleção quando fizeram um jogo beneficente para o Garrincha. E aí foram convidados e falaram, não, para o Garrincha eu ponho a camisa da seleção sempre. Então ele jogou o primeiro tempo e no segundo tempo ele saiu, foi substituído. Isso foi antes da Copa de 74. A seleção estava se preparando para a Copa de 74. Na hora que saiu o Pelé no segundo tempo, quem estava assistindo o jogo no Maracanã olhou aquilo e falou: 74 a gente não vai ganhar essa Copa. Porque mudou inteiramente a maneira de jogar, a confiança do time mudou. Eu acho que isso é que às vezes faz falta quando você não joga. Acontece e deve acontecer também com jogadores, com grandes jogadores de outros times. Na Europa, qual foi o jogador que mais te serviu bem? Não estou te falando em competição, quem fez mais gols, se foi fulano. Eu digo o que mais funcionou como dupla com você. Teve um jogador no PSV que atuou comigo durante 3 anos. O nome dele é Luke Nilis. Ele é pouco conhecido, mas foi o jogador que mais assistência me deu para fazer gol. Luke Nilis. Luke Nilis, ele é um belga. Que língua você falava com ele? No início, nenhuma. A gente fazia muita mímica, né? Só vai. Vem, toca, assim. E depois de 1 ano e meio eu aprendi o holandês. Passei a falar holandês, falei muito bem holandês, até eu ir embora. E de lá para cá nunca mais encontrei nenhum holandês para praticar. Você sabe que o Willem van Verelt, diretor do meu programa, é filho de holandês. E também não fala uma palavra de holandês. Então ele me compreende, então, que eu esqueci muita coisa. Ele não compreende. Nem português ele compreende. Ô Willem, já que estamos falando de você, chama a nossa vinheta. Eu continuo aqui, é tão difícil a gente ter um fenômeno como o Ronaldo aqui sentado, que eu vou continuar com ele. Vamos lá! Tenho aqui ao meu lado o Ronaldo. A gente tem mais uns golzinhos para mostrar, mas antes eu quero perguntar o seguinte, que fala-se muito em fazer sexo antes do jogo, se atrapalha, se não atrapalha. Tem alguma influência? Não, cientificamente nunca foi comprovado que atrapalha, né? Não. Desde que não atrase o começo da partida, não é verdade? Aí tudo bem. Nada foi comprovado. Nada foi comprovado. Mas isso é... Você viu, Bira, não adiantou nada aquilo que você fazia quando... Aquele roça-roça com o juiz não adiantava nada. Não, mas isso é uma lenda que pode ter acontecido muitos anos atrás. Hoje em dia, os jogadores se concentram na véspera do jogo e todos os times hoje botam segurança no corredor dos jogadores e ficam de olho o tempo todo para ver se alguém foge ou se alguém entra. Então, hoje em dia, não acontece mais isso. Mas é uma boa... Porque mas pena, parece né? que é uma pena. É uma pena. Porque cientificamente não há prova nenhuma de que... Há um grande cantor americano, não vou dizer o nome, porque já morreu, mas eu não vou dizer o nome do Frank Sinatra, assim, que antes de qualquer show ele tinha uma relação sexual com uma namorada e tal, e entrava e cantava, que era uma beleza. Você vê? Eu estive falando até com o Mano Menezes, que é o nosso treinador, né? Que ele gosta muito de concentração. Para os outros? Não, para todo mundo, inclusive ele.
E eu falei para ele que teve uma época no Barcelona que a gente não concentrava jogo em casa, ou seja, eu dormia em casa. E na Holanda também teve um período que muitas vezes eu dormia em casa. E justamente nesses 2 anos a minha média era sempre muito alta. Aí você está torcendo para que comecem a adotar esse critério aqui. Não seria mal. Eu acho que tem certos jogadores casados que já estão cansados do casamento e aí preferem a concentração. Não, vamos concentrar, pelo amor de Deus. Que concentrar a semana toda, né? Que eu não aguento mais. Se você não fosse jogador de futebol, qual era o seu sonho? Eu tinha o sonho de ser militar e jogador de futebol. Eu acho que eu fiz uma boa escolha. Eu também acho que foi uma belíssima escolha. Como é que foi a primeira peneira? Foi... Minha primeira peneira foi no Flamengo. E eu lembro que, fiz um esforço tremendo. A gente não tinha dinheiro. A gente é a família, né? Não tinha dinheiro para bancar minhas conduções, que tinha que pegar 2 condições para ir e 2 para voltar. E eu fui na primeira semana, eu passei, o chefe, o que era o coordenador da peneira era o Cantarelli, que foi goleiro do Flamengo. Foi goleiro, exato. E na segunda semana eu fui novamente e ele me aprovou novamente. Aí na terceira, faltavam mais umas 8 peneiras. Aí minha mãe falou: meu filho, você está passando, mas tu tá tirando eu tô te dando da passagem, mas está faltando de comida, né? Então eu desisti do Flamengo e fui fazer uma peneira no São Cristóvão, que aí eu pegava só um trem, andava muito, né? Mas pegava uma condução e muitas das vezes não pagava porque tinha um buraco amigo na estação que era muito frequentado ali, né? E aí ficou muito mais fácil para mim. Uma condução, aí minha mãe conseguia até bancar, né? E o dinheiro que ela dava para condução, eu fazia um lanche. E futebol de salão? Eu joguei muito também. Até 14 anos eu cheguei a jogar os 2, né? Eu fazia de tarde treino de futebol e à noite eu fazia futebol de salão. O futebol de salão é mais agradável para quem joga do que para quem assiste, não é verdade? O futebol de salão é muito agradável, é muito gostoso de jogar. É muito... O domínio de bola que você tem, a visão... Eu aprendi muito com o futebol de salão. A velocidade de raciocínio, o controle de bola, você controlar para você mesmo, não controlar para a bola escapar um metro que seja, porque isso tudo dá uma diferença muito grande. O Predador jogou muito também futebol de salão, o Ronaldinho Jogou, ele era muito aquele bom. Aquele cabelo de Predador, que agora quem está usando é o Wagner Love. A trancinha. Fica bonito azul, aquela trança azul. Essa história de cabelo, eu acho que eu tenho uma participação nisso, né? Vamos evitar de comentar aquela, vamos chamar assim, de penteado vaginal que você usou na Copa. Mas que deu sorte, deu certo. Deu sorte e foi rentável também. Foi rentável? Foi porque eu consegui, em seguida, também um contrato com o produto capilar e foi muito bom. Você sabe que o Fabinho, que está aqui, que trabalha conosco, desde que ele tinha 17 anos, 16, né? 17. Hein? 17. 16. 16. Ele está tão nervoso. Ele está nervoso. Falando para dentro. Isso em 1900, quando você esteve aqui, em 1998. Na Copa de 98. 17 de agosto. Que horas? Você não vai saber a hora. Eu sei, era 5 horas da tarde. Que é quando a gente começava a gravar. Olha a fotografia dele com você ali. Olha. Você sabe o que é impressionante? Falando sério, é que você mudou muito menos do que ele. Ele tem essa carinha de menino, assim, então...
Mas você tem... Olha aí. Eu acho que eu melhorei muito. Viu? Não, melhorou. Mas digo o seguinte, você tem o mesmo arcabouço, você tem a mesma postura, né? Melhorou. O Bira nem tá na foto, porque não... Eu conversei com ele antes. Ninguém perguntou nada para você. Pode tirar. Temos mais alguns gols para ver? Depois eu preciso falar de seleção. Mas antes, eu quero ver gols internacionais. Podemos? E esse ficou o primeiro lugar da história do Barcelona. Olha. Essa fase aí que não tinha concentração, Jô. Não tinha. Tá vendo? Mano Menezes não precisa concentrar. Merengue. Olha. Isso foi contra o Manchester United, que eu fiz 3 gols. Ó. Você fez 3 gols, rapaz. E a curiosidade desse jogo é que o estádio todo, nós ganhamos, né? O Real Madrid ganhou contra o Manchester. E eu fiz 3 gols e o estádio todo levantou e me aplaudiu de pé quando eu fui substituído. Isso é uma tradição na Inglaterra de admiração, assim, independente... É uma coisa de sportsmanship, né? De admirar o jogador independente do time que ele está jogando. Exatamente. E foi uma sensação incrível. Vamos ver aqui, vamos ver já o gol da seleção. Vai, vamos ver os... Olha aí. Nossa. Esses foram os 2 da final da Copa de 2012. Olha. Nossa. Você sabe que as pessoas às vezes confundem. A pessoa está mais gorda ou engordou ou está mais encorpado. Você não está mais gordo nem menos gordo agora. Você está, eu acho que você está até com mais impulso físico, com mais força. Você entra na área, é uma coisa que mete um certo medo, sabe? Quer dizer, porque, porra, não é que esbarra ele vai cair, não é como o Pelé, com o tempo, as pessoas não esbarravam nele porque caíam, né? Quer dizer, e isso é uma coisa importante. E eu só não entendo 2 coisas. Uma, por que que o Parreira, final da Copa do Mundo de 94, vai para a prorrogação, Brasil e Itália, o Brasil jogando um futebol defensivo, pobre, sem criatividade. Tinha um menino que jogava lá, que ficava fazendo a enceradeira, como era o nome? Ficava rodando. Hein? O Zinho pegava a bola, rodava. E você no banco. Tudo bem. Aí vai para prorrogação. Não faltou um pouco de coragem? Eu já perguntei isso aqui para ele, inclusive, para o próprio Parreira, que não parece, mas é muito simpático. Não, porque ele tem uma cara de Golias, não tem aquela coisa assim. Mas eu acho que faltou um pouco de coragem, porque tendo você tinha 17 anos na época, né? 94? Tinha 17. 17. A idade que o Pelé tinha quando foi para Suécia. Não, eu não botei por falta de... Ele não tinha ainda experiência. Você já jogava futebol profissional? Já. Há quanto tempo na Europa? Só na Europa? Não, em 94... Você estava indo? Estava indo para lá. Para
estava indo para a Holanda? Estava indo para a Holanda ainda. Pois é, Tinha mas jogado só um ano como profissional no Cruzeiro. no Cruzeiro. Mas jogando, botando para valer. Não tem idade, né? Não tem... Não tem mesmo. Então... Você pediu para entrar? Não, isso não acontece. Eu nunca vi ninguém pedir para entrar e pedir para sair, essas coisas. Não, para sair não. Para sair eu já vi muito, né? Cansado, né? Cansado. Mas para jogar, não, porque existe... O treinador tem o direito de escolher e a gente procura sempre respeitar, né, a decisão dele. Mas eu respeitei, numa boa. Tem uma história fantástica da Copa de 94, que eu era meio que... Bom, 16 anos, fazia 17, e eu fazia quase que tudo para os jogadores. O Romário era o que mais abusava de mim. Mandava eu limpar a chuteira dele, pegar, buscar café, essas coisas, né? De jogador mais experiente com o garoto que está subindo. E teve uma vez que eu conto essa história para meus amigos e é incrível. Porque o Romário queria que eu jogasse, queria que o ataque fosse eu, ele e o Bebeto. E ele chegou para mim, vou dar uma entrevista, vou falar que eu quero que você jogue, você só me acompanha e vai dar tudo certo. Aí tá. Aí ele deu entrevista e, começou aquela semana, todo mundo pedindo para que eu jogasse, eu formasse um trio no ataque. Aí vieram me perguntar e eu falei, na minha humildade, né, com medo de falar e não sabia o que dizer, eu falei, eu quero jogar, mas quem decide é o Parreira, não quero me intrometer. Uma resposta tranquila, né? Diplomática. Beleza. No dia seguinte veio o Romário. Chega aí, garoto, quero falar contigo. Chegou. Vem cá, seu moleque, cara, tu não quer jogar não, caralho? Quando eu falo pra tu falar que quer jogar, é pra tu falar que quer jogar, não é o treinador. Tu tem que falar o que eu falei. Me deu um esporro. O assustado não, sim senhor. Meu sim senhor pra todo mundo falar. Desculpe, sim senhor. Desculpe, sim senhor. E agora, você acha que o Dunga chama você? Tem a coragem que teve o Filipão de te chamar naquele momento, um momento de crise até, né? Você acha que o Dunga chama você? Jô, eu acho que vai depender muito do meu primeiro semestre, né? O ano do centenário do Corinthians, vamos disputar Paulista, Libertadores, eu acho que é ali que eu vou ter que mostrar o meu melhor desempenho, né? Hoje em dia, eu mesmo não me convocaria, né? Eu acho que a seleção está num padrão muito bom, né? Está jogando muito bem. Mas eu vou fazer, sem dúvida, um grande esforço, talvez o maior da minha carreira, para estar na seleção brasileira. Tudo vai depender do primeiro semestre e eu vou me empenhar muito para merecer estar lá. E nós também vamos nos empenhar para te ver lá. Eu estou com um DVD aqui do Vivo Gordo, que está sendo lançado agora, com todos os personagens do Vivo Gordo, durante todos os anos em que o programa foi feito, de 81 a 2009. Reizinho, Capitão Gay, enfim, tem todos aqui. E em dois DVDs, em lata, está aqui. Eu quero te dar de presente, direção do Cécio Thierry, Francisco Milani e o diretor Willem van Verelt, redação final, Max Nunes, Hilton Marques e Jô Soares. E eu queria te dar de presente, obrigado. Que eu tenho certeza que, inclusive, teus filhinhos vão adorar. Vão sim. Espero que adorem. Né? Senão dizem, que gordo, o que esse gordo está fazendo aí de joelho? Mas enfim. E quero agradecer demais a tua presença. Eu vi você entregando umas coisas. Como é que é? Foi pouco. Como é que é? Eu também gostei, mas chegamos ao final desse nosso papo. Espero que seja o primeiro de muitos. E eu sei que o Alex está com um negócio aí para mim eu também. Eu trouxe Alex. Aqui um bonequinho. Ele ia roubar. Um bonequinho para você e uma camisa oficial do Corinthians. Olha que maravilha.
Agora eu vou fazer, eu sou muito abusado.